Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para mais um momento devocional e peço a você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, que se inscreva no meu canal, ative o sininho e compartilhe esse momento devocional para que outras pessoas possam estar sendo aí ricamente abençoadas em nome de Jesus. E o nosso tema devocional de hoje é Você Não Precisa Lutar Sozinha, que se encontra em Salmos, livro de Salmos 138, versículo 3, que diz assim: No dia em que clamei, me escutastes, alentaste-me fortalecendo a minha alma. E o devocional ele começa assim: Lembro que quando era criança costumava ser uma aluna e filha muito boa. A minha mãe sempre me dizia: Eu sei que você é capaz. Você consegue fazer o que quiser. Suas palavras de encorajamento mostravam apenas o quanto ela confiava em mim. O problema é que, por algum motivo, me levaram a pensar que eu nunca poderia falhar. Assim, eu me empenhava para dar conta de tudo sozinha, crendo que errar não era uma opção, nem pedir ajuda. O tempo passou, eu cresci, mas continuei pensando que jamais poderia falhar. Seja o que for que me preocupasse a fazer, dava tudo de mim. Se algo desse errado, eu me via como um verdadeiro fracasso. Mas você deve saber que quando iniciamos uma jornada com Jesus, há uma série de questões que precisam ser alinhadas em nossa vida, especialmente a nossa mentalidade. No meu caso, as crenças de que eu conseguiria dar conta de tudo sozinha, que era um super forte por conta própria e que nunca poderia falhar, eram justamente alguns dos primeiros fatores que Cristo transformaria em mim. Se você observar bem a passagem de Mateus, capítulo 14, 25 ao 31, que relata o episódio em que Pedro andou sobre as águas, verá algo muito curioso. Há uma parte que reparei só depois de bastante tempo e de reler esse trecho algumas vezes. Após ver o vento forte, a tempestade, as grandes ondas e ficar com medo, Pedro começou a afundar. Ele submergiu até o momento em que gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, e ele disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? A Bíblia afirma que Jesus estendeu a mão imediatamente. Não foi no dia seguinte, Jesus pensou, deixa eu ver se eu vou ajudar. Não, foi imediatamente. Assim que ele afundou, Jesus já estendeu as mãos para poder ajudá-lo. Assim que Pedro pediu ajuda, com isso, entendo que o Senhor estenderá a mão no momento em que clamarmos por ele. E aí muitas pessoas acabam alegando, né? Ah, mas eu não tô sendo ajudada. Mas será que você já pediu ajuda à pessoa certa, à pessoa de Jesus? Porque é muito fácil você falar que não está sendo ajudado, porque você talvez esteja pedindo ajuda para familiares, amigos, liderança. E essas pessoas são todas limitadas, assim como eu sou. Mas Jesus não. Jesus é aquele do qual você pede ajuda e ele vem te ajudar. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é teu socorro, ele é teu baluarte. Ele é teu pai, ele é o teu melhor amigo, ele é o teu noivo que está sempre disposto a te ajudar. Não precisamos enfrentá-la sozinhas. Eu tinha todas as crenças martelando em minha mente. Pensava que seria vergonhoso pedir ajuda. Era como se nada pudesse sair do meu controle. Mas descobri, por exemplo, que parar de vez, olha só, presta atenção nisso. Era como se nada pudesse sair do meu controle, mas descobri, por exemplo, que parar de vez em quando para descansar não significa que estou desistindo ou que sou fraca, apenas que confio em Cristo. Uma das coisas que eu já falei aqui em algum vídeo aqui, vocês acho que já me ouviram falar, quem me segue há muito tempo, pausa na música também é música. Não é porque os músicos não estão cantando que não existe música. A música começou muito antes dos levitas ou dos adoradores começarem a cantar. A música começou com um dedilhar de um teclado, um baixista que está ali já preparado para tocar sua melhor nota, o baterista. A música já começou. Pausa na música também é música. Eu quero dizer que até mesmo no seu descanso, você está honrando e louvando o nome do Senhor. No seu descanso, preste atenção nisso, no seu descanso. Existe mais bênção no descanso do que viver uma correria, uma vida agitada para lá e para cá, porque eu preciso fazer. E aliás, sabe por que muitas pessoas estão cansadas, não estão descansando? Porque estão lutando lutas do qual o Senhor não pediu?
porque está achando que fazer tudo é fazer para o Senhor. Só que não, me perdoem dizer isso. Nem tudo que você faz está agradando ao Espírito Santo. Nem tudo que você colocou a mão está agradando ao Espírito Santo. Você já parou para parar e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu lute? O que o Senhor quer que eu faça? Você vai ver que muitas coisas, aquilo que você fazia, era porque você queria fazer e não porque Jesus queria que você fizesse. Lutas até mesmo que você entrou, em batalhas que você entrou, do qual Jesus não pediu para você entrar, porque as lutas que o Senhor pede para você entrar, Ele mesmo te dá a vitória. Talvez você está se sentindo cansado, está dizendo: eu estou lutando sozinha, porque você entrou em guerras do qual o Senhor pediu para você não entrar. E aí você, né, como diz o tema que é proposto, né, você não precisa lutar sozinha. Mas se você está querendo lutar sozinha, é porque você está lutando uma guerra do qual o Senhor não pediu para você lutar. Confio que Ele me concede os recursos necessários para lidar com cada circunstância e não me vê com uma desistência, e sim como alguém que busca seu auxílio para cumprir os propósitos celestiais de forma leve e alegre. Jesus trabalhará em diversas áreas de sua vida, seja ministerial, seja profissional, emocional, e colocará diante de desafios que talvez você não esteja capaz de enfrentar sozinha, pois Ele mesmo estará pronto para lutar à sua frente. Ele estará com a mão estendida toda vez que precisar de ajuda. Cuidará de você e jamais o abandonará. Eu não sei quantos talentos Ele colocou em sua mão ou para qual propósito chamou a realizar em você, e sabe o quanto é capaz. Uma das coisas que eu sempre digo é que nós muitas das vezes não nos vemos tal capacidade, mas o Espírito Santo, Ele vê muito mais capacidade em mim e você do que nós mesmos, quando olhamos para nós, vemos. Ao mesmo tempo, Ele conhece suas limitações e estará ao seu lado em todos os momentos. Você não precisa se envergonhar quando for necessário parar por um instante e descansar. Olha só, você não precisa se envergonhar quando for necessário parar por um instante e descansar. Aí, se esse instante for um mês, que seja um mês, mas seja um mês totalmente de descanso para o Senhor. E se for uma semana, que seja uma semana intensa do seu descanso. Sabe por quê? Temos a tendência de mostrar que por fora tá tudo bom, mas por dentro tá tudo acabado, tá tudo em ruínas. Está tudo em ruínas. Então por que você não senta, não descansa, tira um tempo para você, um momento de qualidade para você, vai cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu emocional, vai cuidar de você, vai se cuidar aos pés da cruz. Se precisar ir no psicólogo, vá. Se quer ir num psicólogo, vá porque é saudável. Se toda a humanidade entendesse isso, a humanidade com certeza não estaria tão doente. De procurar ajuda, de se conhecer a si mesmo. Porque quem conhece, em primeiro lugar, a si mesmo, vai se respeitar, vai se valorizar. Quem ama a Deus acima de todas as coisas, vai amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que como é que eu posso amar o meu próximo se eu nem me amo e eu nem me valorizo? Por isso que nós vemos tantas coisas aí acontecendo. Dizemos, não tem como você dizer e falar que ama Cristo e não amar o seu próximo e não amar o seu irmão. É hipocrisia. Como que você não vai amar o seu próximo a quem você vê? E dizer que você ama a Deus e você não vê Ele? Não tem como. Não tem como. Por isso que você precisa se cuidar. E se for necessário parar para se cuidar, faça isso. Pausa na música também é música. A música não parou. A música não parou. Ela está lá. Ao mesmo tempo, Ele conhece suas limitações e estará ao seu lado em todos os momentos. Você não precisa, vou ler novamente, você não precisa se envergonhar quando for necessário parar por um instante e descansar. Também não precisa carregar o mundo em suas costas, muito menos ser forte o tempo todo. Sabe por quê? Você não é a Mulher Maravilha, você não é o Hulk, você não é o Capitão América, você não é o Homem-Aranha que todo o tempo você está bem. Você não é, você é ser humano, foi feito de carne e osso, do qual o Senhor conta com você. E sabe o que o Senhor quer da mim, da tua parte? Não é hipocrisia. O Senhor quer da mim, da tua parte, sinceridade. Senhor, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Eu estou cansada, eu preciso parar. E esse parar é necessário. Muitas das vezes é necessário você parar para recarregar as baterias. Sabe por quê? Se você não para, o Espírito Santo ele vai te parar. E talvez a maneira como ele vai te parar não vai te agradar. Porque talvez possa vir uma enfermidade
para que você possa aprender. Então, e eu não estou profetizando aqui coisas ao contrário, muito pelo contrário. Eu estou dizendo algo que eu vivi na pele isso. Eu reclamei tanto alguns meses atrás, porque eu estava pregando toda semana. E eu disse bem assim, Senhor, eu tô cansada, Senhor, eu não tô aguentando. E eu esqueci que o meu descanso estava em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Eu esqueci disso, que o meu descanso estava no Senhor. Vinde a mim, todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é manso, leve e suave. Eu esqueci disso. Eu esqueci que meu descanso estava nele, comecei a reclamar, e eu quis parar, até que o Senhor, ele me parou, do tanto que eu estava reclamando. Ele me parou, eu fiquei muito ruim, acho que vocês lembram aqui, eu gravei aqui os devocionais, eu estava gripada, mas eu estava muito ruim a tal ponto do médico falar, vai descansar, você vai fazer um repouso de 1 semana. E eu até estranhei o médico dizendo 1 semana de repouso, geralmente, para quem está aí com pneumonia, que precisa fazer esse repouso, né? E eu estranhei muito. E então, só no 3º dia, eu verdadeiramente, o Espírito Santo falou comigo e eu estava ali sensível para ouvir a sua voz. Laís, você me pediu um descanso. Só que não é tempo de você parar, não é tempo de você descansar. O seu descanso está em mim. Mas você me pediu tanto que estava cansada, que agora eu te dei aí a oportunidade de você descansar. Eu falei, Senhor, mas enferma? Sim. Porque não é tempo de você descansar, é tempo de você fazer a minha obra. Vai existir tempos, sim. E a melhor coisa é a gente saber identificar, e não como uma reclamação diante do Senhor, mas falar, Senhor, eu preciso descansar um pouquinho. E talvez você nunca tirou aí um dia para você realmente, de fato, cuidar de você. Nós precisamos ser intencionais em tudo aquilo que nós fazemos, até mesmo nosso descanso. Se o único descanso que você tem, um exemplo, é o domingo, mas Laís, o domingo eu tenho pra ir na casa do Senhor. Sim, vá mesmo, você precisa ir. Mas depois disso, se é aquele único momento que você tem para descansar, para cuidar de você, então assim faça. Ou se é só o sábado que você tem, assim faça. Ou é só uma segunda-feira, uma terça, enfim, faça, cuide de você mesma. Vai ler um bom livro, vai sair com os amigos, se der para você sair, vá sair com os amigos, sabe? Vai cuidar de você, vai comer algo que talvez você nunca mais comeu. Quanto tempo faz aí que talvez você não comeu algo que você nunca mais aí comeu ou desfrutou? Vá. Ou vai ver uma série, vai ver um filme, que quanto tempo você não para fazer isso? Vai fazer isso, vai cuidar de você. Todos nós precisamos de uma pausa em nossa jornada. Nós vamos precisar dessa pausa. Porque ninguém é forte demais para ficar ali, todo o tempo ali, duro, sabe, ali resistente, firme. Não, nós vamos precisar um dia desse descanso. Então vai e faça isso, descanse, cuide-se, se valorize, para que você possa, quando se levantar, fazer a obra do Senhor com mais afinco, mais zelo, mais temor, mais amor pelo Senhor. Lembre-se, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Cristo cuida de você, ele dará forças e coragem. Que coragem, aprenda simplesmente a descansar nele, confiando em sua palavra. Até Jesus descansou ao 7º dia, para ensinar para mim e para você que o descanso também é uma bênção. Existe uma bênção reservada para mim e para você quando nós descansamos. O próprio Filho de Deus, o próprio Deus, ele descansou ao 7º dia. Ele viu que tudo estava bom, toda a criação, tudo aquilo que ele criou estava bom, e aí ele decidiu descansar. Saiba que até mesmo o seu descanso, você precisa tomar essa decisão, na hora e no momento certo. Não faça como Davi, quis descansar em um momento que não era para ele descansar, e ele fica no palácio, ele olha para quem não era para olhar, enfim, caiu aí, cometeu um pecado, mas o qual depois Deus o perdoou, sim, mas a espada nunca mais se apartou da sua casa. Mas saiba que vai existir momentos para você descansar. E se você não está aguentando, tudo bem, seja sincero antes de você ser sincero com outra pessoa, seja sincero com você mesma. Reconheça isso diante de Deus. Eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu estou cansado, eu preciso de um descanso. E fale, seja sincero com o Senhor. Nem que você for aí 3 dias, eu não sei de quanto tempo você precisa para você descansar, para você recarregar aí a sua bateria. Eu não sei.
Converse com o Senhor. Converse com o Senhor. Eu não conversei, né? Eu só reclamei que eu estava cansada, mas se eu tivesse falado... E aí eu fiz diferente, né? Depois que eu aprendi isso, falei, Senhor, me dá só um tempinho, eu preciso descansar minha mente. E assim o Senhor, Ele fez. Ele permitiu com que eu descansasse um pouco. E eu fiquei muito feliz por isso, porque o descanso, ele também é saudável. Se nós queremos fazer para o Senhor o melhor, nós precisamos descansar, nós precisamos parar, às vezes um pouco e falar, pronto, agora sim eu tô bem para caminhar mais uma longa jornada, mais uma milha, mais 2, mais 3 milhas. Nós precisamos desse descanso e saber que descansar é saudável diante de Deus. E olha só, você não precisa se envergonhar quando for necessário parar por um instante e descansar. Sabe o que acontece no descanso? Você agrada ao Espírito Santo. Porque você está dizendo, eu preciso descansar um pouco para poder te servir melhor, para fazer melhor para o Senhor. Você sabe a causa de que muitas pessoas têm feito o que têm feito e está do jeito que está? Porque ao invés de pararem, entram no piloto automático. Estão fazendo as coisas no piloto automático, sem temor, sem reverência à presença do Senhor, e estão fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e acha que o Espírito Santo está aprovando tudo isso. E ele não está. É tempo de parar, é tempo de refletir, é tempo de descansar um pouquinho para servir a Jesus melhor. Melhor. Não é para provar para ninguém, mas é para o seu Senhor, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse devocional com outras pessoas que precisam ouvir e ser edificado por essa mensagem. E eu sei que muitas pessoas serão alcançadas, muitas pessoas serão edificadas pelo poder dessa palavra, desse devocional que foi aqui declarado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira nós estaremos aqui juntinhos para mais um momento devocional. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.